Bem, cá estamos nós de volta. Boa noite para todos que aqui estão. E na internet, né? Quem vai assistir pelo YouTube, quando for assistir, se for de tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite. Ou pela manhã, né? Que tenha um bom dia. Mas o importante é que tenha um excelente momento na hora que estiver ouvindo esses conceitos e os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos dar início à nossa reunião, pedindo a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, para que a nossa reunião transcorra num ambiente de harmonia. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para esse encontro marcado contigo. Que a luz que emana da sua infinita misericórdia possa nos alcançar o nosso irmão, que vai fazer uso da palavra para expor os conceitos da doutrina espírita, que ele possa alcançar de maneira simples e clara a divulgação dessa doutrina de amor, que os amigos espirituais que aqui estão possam já ir nos preparando para, no final da nossa reunião, entregarmos-nos à transmissão fluídica e magnética através do passe coletivo que é oferecido no final da nossa reunião. Que a sua luz, Senhor, permaneça entre nós, que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Sandro. Bom, hoje a gente separou um tema que traz muita dúvida. Inclusive, a gente estava aqui discutindo exatamente isso, né? Sobre morrer e desencarnar, né? E a gente, no meio espírita, realmente a gente usa o termo desencarnar com muita facilidade, né? E, na verdade, o que ocorre primeiro é a morte. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu peguei aqui a página que eu sempre pego, né? Para trazer uma notícia boa, que a gente precisa. No dia de hoje, nasceram no planeta 304 mil almas. Portanto, tivemos hoje no planeta 304 mil nascimentos. No ano inteiro, foram 120 milhões e 49 mil novos espíritos que reencarnaram, tá? Então nós estamos aí com um saldo positivo de quase 70 milhões no crescimento da população mundial. Então vejam vocês que o universo, Deus, essa força que rege o universo, ele segue incessantemente criando oportunidades, nos dando novas oportunidades, fazendo com que cheguem novos espíritos que reiniciem sua trajetória. E isso nos traz também uma reflexão extremamente importante. Vejam vocês e vamos raciocinar. A gente vai falar de morrer e desencarnar, a diferença. Mas vejam vocês, se no momento do nascimento, quando aqui nós chegamos, nós não estamos morrendo no plano espiritual. Já pensaram nisso? Vocês já pensaram que nós passamos muito mais tempo na espiritualidade do que aqui? E que lá criamos muitos vínculos e temos lá amigos, irmãos e famílias estruturadas no plano espiritual? E que quando nos preparamos para o retorno, para o reencarne, nós temos que abandonar essa vida? Portanto, o que ocorre no plano espiritual? Não é uma morte? Herculano Pires nos fala disso. Que é necessário a gente pensar também nesse sentido, que sempre que nasce um ser, que reencarna um ser, ele está morrendo no plano espiritual. Ele está deixando para trás família, amigos, conhecidos. Então nós estamos sempre nesse ciclo de morte, de desencarne.
E aí eu vou pegar um pedacinho do estudo anterior sobre regeneração para levantar um outro questionamento. Por que nós temos medo da morte? Ou seja, Chico não dizia que tinha medo da morte, né? Ele tinha medo do desencarne, não da morte. Por isso que a gente trouxe esse tema. Né? Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque nós já morremos. Nós não podemos conhecer, nós não temos conhecimento daquilo que nunca vivemos. Foi o que a gente falou no outro estudo. Como é que a gente pode saber o que é a felicidade plena se nós nunca fomos felizes plenamente? Como saber o que é um espírito, um mundo, um planeta feliz se nós nunca lá estivemos? Nós temos uma limitação enorme nas palavras. O nosso vocabulário ainda é muito pequeno para a gente poder exprimir sentimentos, fatos. Vejam vocês, às vezes a gente vai no médico e o médico pergunta, você está sentindo dor aonde? Ah, está aqui. Como é que está essa dor? Está muito aguda, está muito fina, está forte? A gente tem dificuldade para expressar. Como é que a gente vai conseguir conceber algo que nós nunca vivemos, que não temos ideia de como funciona? Agora a morte, sim. Por que temos medo da morte? Porque já morremos, já passamos por esse período de desencarne. Então todo esse projeto, todo esse sistema que engloba a nossa existência, nós estamos nesse ciclo. Morrer, nascer, renascer ainda, essa é a lei, já dizia Kardec. Então não é novidade para nenhum de nós. Basta que a gente faça uma pequena diferença entre um fato e outro. E aí tem duas questões. É possível morrer e não desencarnar? E a segunda questão, é possível desencarnar e não morrer? Desencarnar e não morrer, não existe a mínima possibilidade. Né? Mas morrer e não desencarnar, sim. E ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. Para isso, aqui, nós temos aqui uma explicação sobre espírito, perispírito e corpo. Depois essa telinha aqui, eu vou abrir ela aqui para a gente poder conversar com mais calma, tá? Então há no homem 3 elementos essenciais: a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Portanto, nós somos compostos dessas 3 partes. Sempre confundo o botão. É o de cima, né? Espírito, que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que a gente pode conceber o espírito, o que é o espírito? E aí a espiritualidade reclama. Se quiseres imaginar uma flâmula, como se fosse um fogo, para a gente poder ter uma ideia de como imaginar como é o espírito. Então, ó, espírito, perispírito e corpo físico. Quando nós morremos, quando existe a morte física, o que é que morre dessas 3 partes? O corpo. Quando se extingue a vida no corpo físico, acabou. É a morte física. Existe
posteriormente a essa morte do corpo, o desligamento do perispírito, que transfere para o corpo todas as funções, todas as doenças que nós vamos ter. Então existe dentro desses 3 itens que somos nós uma explicação extremamente lógica. Por quê? O espírito, ele não consegue atuar sobre o corpo físico sem um intermediário. Para que o espírito possa atuar no meio físico, no planeta e no corpo físico, é necessário que ele tenha algo que o ligue a este corpo. Portanto, ele tem o perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito, ele é formado do fluido universal, da mesma matéria que o corpo é formado, só que ele está em estado diferente. Então, o espírito, quando está habitando um planeta Terra, nós, espíritos, aquela flâmula ali, nós vamos do elemento universal, do fluido universal do planeta, nós vamos moldar o nosso perispírito. Nós vamos montar esse perispírito com tudo aquilo que a gente necessita, com o nosso conhecimento, com as dores que temos que sofrer, com os problemas que teremos que passar físicos. Nós vamos imantar tudo isso no nosso perispírito. No momento do reencarne, quando há a ligação do espírito e do perispírito, ao ser que está ali na mãe, iniciando sua trajetória, quando há essa ligação fluídica através desse laço, essas informações começam a ser passadas para o corpo físico em informação. E ali o perispírito, o espírito, através do perispírito, ele vai passando para o corpo todas as informações genéticas. Se ele vai ter algum problema, cor dos olhos, tamanho, estrutura, se ele vai ter algum problema ósseo, como é que vai ser o pensamento, como é que ele vai agir. O corpo vai tomar a forma para que aquele espírito consiga atuar e realizar todas as suas funções, tudo aquilo que foi planejado para a sua vida física, com o corpo ideal para aquela reencarnação, para aquela vida. Por isso que às vezes a gente reclama, e a gente não deve reclamar. Ah, mas eu estou gordo, ou eu sou gordo. Por que eu sou gordo? Eu sou gordo porque eu como. Eu sou gordo porque eu escolhi ser gordo. Eu sou gordo porque eu preciso superar alguma coisa nessa encarnação que eu não estou conseguindo ainda superar e que eu não superei na outra. Foi uma escolha, é uma necessidade. Isso não cai do céu. Eu nasci com defeito físico, não enxergo de uma vista. Por quê? Isso é segredo divino? Não. Simplesmente eu, espírito, conheço as minhas necessidades, aquilo que eu preciso realizar, e transfiro essas informações através do meu perispírito para o corpo em formação. E eu vou nascer com aquelas necessidades para que eu possa atuar no planeta de acordo com aquilo que eu preciso para seguir a minha trajetória. Então nós planejamos tudo isso, essa estruturação do nosso aparelho físico. Ah, Sandro, mas todo mundo... O planeta hoje já atinge um estágio, né? Essa mudança de provas e expiações para regeneração,
onde a grande maioria dos espíritos, sim, né, já tem essa capacidade, né? Muitos espíritos nascem, morrem, encarnam, desencarnam numa espécie de turbilhão, né? Mas aí são espíritos mais primitivos. A gente ainda tem no nosso meio, né, muitos espíritos assim, mas eu acredito que no atual movimento do planeta, a grande maioria dos espíritos realmente fazem essas escolhas. Agora, por que fazemos essas escolhas? Qual o objetivo disso tudo? É a nossa evolução. É o que está também no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? É atingirmos a perfeição. Seremos perfeitos. E quando nós morremos, quando o nosso corpo morre, morre o nosso corpo. Nós continuamos existindo. Espírito revestido do nosso corpo espiritual fluídico. E a gente tem que saber o seguinte: são feitos da mesma matéria. Se eu disser a vocês que essa mesa é feita da mesma matéria que essa cadeira, eu estou falando a verdade ou estou mentindo para vocês? Tudo sai do fluido universal, só que elas estão em estados diferentes. Então, é a mesma matéria, mas essa é uma matéria quintessenciada, mais sutil, mais leve, como está aqui. Ó, o perispírito, invólucro fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. E o corpo físico é feito da mesma matéria. E esse medo da morte do corpo físico, ele já vem há muitos anos, porque antigamente, né, lá nos nossos antepassados, no tempo dos reis, né, as histórias e tudo aquilo que nos era contado, nos remetia ao medo, por causa dos dogmas que foram criados, para que a gente pudesse seguir aquilo que era determinado por algumas monarquias. E isso era muito natural, mas hoje em dia nós temos a doutrina espírita. Ah, mas se morrer é tão fácil, por que a gente tem medo? Justamente porque nós já morremos, já passamos por esse período. Mas e esse desligamento? O que vem após a morte do corpo físico? Nós deixamos o corpo físico exatamente no momento da morte? Assim que a gente morre, a gente deixa o corpo físico? Assim que a gente morre, esse laço fluídico, ele é rompido? É uma figura só ilustrativa, tá? Porque esse laço físico, no momento da concepção, o perispírito, o espírito, através do perispírito, no momento da concepção, ele começa a passar para o aparelho físico, para o corpo, em informação, lá no útero materno, todas as informações necessárias. E essa ligação permanece até o momento da morte do corpo físico. O corpo morreu. Esse laço fluídico, desculpa, mas eu não me adaptei ainda. Esse laço fluídico tem que se romper, ou seja, ele tem que se desligar do corpo para que haja o desencarne. Só que muitas das vezes, nós permanecemos ligados ao corpo. Mas quando não há vida, a vida se extinguiu, eu continuo ligado através desse laço espiritual? Bom, aí a gente vai dar uma passada rápida, né? Mas eu sugiro uma leitura mais aprofundada, tá? Mas é muito importante sabermos que esse período pode levar, segundo a espiritualidade, segundo Kardec, pode ser instantâneo, pode levar horas, dias, meses, anos. Morrer é fácil, desencarnar é muito difícil. Aí a gente vai entrar numa conversa que eu estava tendo com a Sueli.
A palavra desencarnar nos remete a quê? Deixar o corpo. Sair do corpo, não é? Desencarnar. Sair da carne. Certo? Esses laços fluídicos que nos ligam ao corpo, é como se acontece assim, nós vamos reencarnar para viver 80 anos. E aí nós recebemos lá uma carga de fluido vital necessária para viver aquele período que nós temos planejado para a nossa existência. Fechou. E se a gente morrer antes? Isso acontece com muita frequência? Hoje no planeta, qual é o índice de espíritos que desencarna antes do tempo previsto? As obras mediúnicas, as psicografias, as psicofonias que nós recebemos nos mostram que muitos espíritos desencarnam antes do período que necessitam ficar no planeta. É o suicídio inconsciente ou suicídio involuntário. Em algumas obras do Chico Xavier, eles chamam de espíritos não completistas, que não terminam o seu período no planeta. Por isso tanta dor e tanto sofrimento. Por quê? Existe a necessidade do desgaste desse fluido vital. E esse desgaste leva tempo. Por isso que desencarnar é tão difícil. Porque nós nos apegamos à matéria, ao corpo físico, aos amores, às paixões, às raivas, aos ódios. Tudo isso nos prende ao físico, ao que somos hoje. Herculano Pires tem uma obra que chama Educação para a Morte. Herculano Pires foi um dos maiores estudiosos da doutrina e ele traduziu as obras de Kardec. Eu particularmente gosto muito, acho que vocês usam bastante aqui, né? Herculano Pires, porque a tradução dele para mim é mais fidelizada, né? Ele foi assim, e ele tem essa obra que se chama Educação para a Morte. E ele diz que nós criamos os nossos filhos para a vida e esquecemos de criá-los para morrer. E tem gente que diz, mas isso é funesto, como é que eu vou criar um filho mostrando a ele que um dia ele vai morrer? Porque ele vai morrer. Não há alternativa. Não é algo que a gente possa escolher. Eu não quero morrer. A gente não tem essa opção. Todos nós aqui iremos morrer. Tomara a Deus que a gente morra e desencarne rapidamente. Que a gente não fique apegado ao corpo físico, nem ao nosso meio material, aos nossos bens, às nossas brigas, às nossas lutas. Porque isso traz muita dor e muito sofrimento. Então nós precisamos criar o hábito de falar mais sobre a morte, de explicar mais como funciona esse processo. O que as religiões tanto fazem, além de nos preparar para o momento da morte? O que a gente aprende dentro da doutrina espírita? Para que tanto aprendizado? Não é para a gente evoluir? Para a gente passar pelas provas, pelos sofrimentos com mais tranquilidade? Esse não é o objetivo do conhecimento que adquirimos? Para a gente chegar no momento do testemunho, né? A minha avó emprestada está com 90 e tantos anos, espírita de berço, né? E há cerca de um ano, talvez um pouco mais, né? Ela falou comigo, olha, sou espírita, nasci no meio espírita, sempre estudei, médium, trabalhadora, aqui da casa, aqui, a vida quase toda, quando veio de Macaé para cá, né? Ficou no Centro Espírita Friburguense até quando consegui ainda vir aqui, né?
E ela disse, a hora do testemunho é muito difícil. Criada em berço espírita, convicta, estudiosa, lê e estuda diariamente. Se nós titubeamos e temos ainda alguma dúvida, imagine a hora do testemunho. Imagine o momento da morte do corpo e do nosso desencarne. Como iremos nós nos comportar nesse momento? Estamos nós preparados para isso? Mas aí a doutrina espírita nos dá um alento muito grande. Só depende de nós. Cada um de nós. Na questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A espiritualidade responde: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. Aí a gente retorna ao desencarne, à dificuldade do desencarne. E que impressão é essa da matéria? É apenas do corpo físico? Ou é de tudo que nos cerca? Essa libertação que nós precisamos ter, esse desprendimento que nós precisamos ter, é só do corpo físico? Ou é de toda a nossa existência, de tudo que sentimos vivendo, dos amores, da raiva, da felicidade, do ódio? Não há como escaparmos disso. E aí Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? O que vocês acham? Vai influenciar? Estamos aqui estudando, procurando saber o que a gente tem que fazer. Qual o objetivo? Como é que isso vai me ajudar na hora da morte? Esse conhecimento vai ajudar ou não? Vai? Uma grande influência, responde a espiritualidade. Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, qual é a diferença de um bom espírita, um bom católico, um bom Jeová, um bom evangélico e um bom ateu? Tem alguma diferença? Todos eles fazem a mesma coisa. Chegamos lá no céu. Espírita, católico, Jeová, evangélico e ateu. Sentamos ali. Alguém vai perguntar: quem é o espírita aí? Diferença nenhuma. Os próprios espíritos aqui nos dizem: a prática do bem e a pureza de consciência. Kardec ainda nos diz que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar a termo o seu exílio. Eles ainda dizem que quando a gente reencarna, nós estamos entrando na prisão. Quando a gente desencarna, nós estamos nos libertando, nos tornando livres. Portanto, todo esse processo de nascimento,
Agora eu me enrolei, né? De nascimento, de reencarne. Só um minuto. Todo esse processo da nossa estruturação para a nossa reencarnação, apesar de ser muito complexo, não é difícil de entender. E não é difícil a gente conseguir usar o termo correto para a morte, que é simplesmente morrer. Desencarnar é deixar a carne, deixar o corpo, deixar tudo aquilo que nos liga ao nosso dia a dia. Inclusive, infelizmente, mas não podemos ficar apegado a isso, porque senão a gente permanece preso. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. Quantas vezes, quantos espíritos nos chegam porque deixaram um grande amor, uma grande paixão, estão ligados numa doença praticamente que não os deixa sair. E esse processo acontece inversamente. A pessoa que continua encarnada e perde um ente querido, e está ali chamando diariamente, através do pensamento, através da sua vontade. Ah, mas é porque eu amo, eu vou demorar a me acostumar. Ótimo, mas nós temos que fazer um processo de ajuda a esse ser. Senão ele fica o quê? Apegado a tudo aquilo ali. A todo momento. O desenlace é muito mais complicado. Vejam vocês que muitas vezes no hospital, por exemplo, quando a família se afasta, o doente está lá, na cama. Aí ele tem uma breve melhora. A família se afasta. Uns vão para casa, tranquiliza-se. O que acontece? Ele desencarna. Ele morre. Por quê? Porque toda aquela energia em volta segue prendendo aquele espírito ali. Isso aconteceu comigo há pouquíssimo tempo. Uma família em volta, em volta da pessoa, né, filhos, todo mundo. Nós estivemos lá, conversamos, batemos um papo, né, batemos um papo com a senhora. Na mesma noite, a senhora desencarnou. Se tranquilizou. A gente não costuma pensar nessas coisas, mas ocorrem diariamente. E traz uma dificuldade enorme, tanto para quem fica, quanto para quem parte. Porque, como dizia Chico, morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Difícil é a gente deixar para trás todos aqueles sentimentos, toda a nossa vida. Mas por que isso? Por que nós temos tanta dificuldade de deixar isso para trás, se a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual? Se nós lá passamos muito mais tempo do que aqui. Muitas vezes, após o desencarne do nosso corpo, quantos anos, quantas décadas passaremos nós na espiritualidade, planejando, nos fortalecendo para que possamos voltar e reencarnar? Não é automático. Existe um período de maturação. Como eu estava dizendo, nós temos exemplos nas salas mediúnicas diariamente, espíritos que chegam e quando a gente expõe para ele a data, eles tomam um susto. Nós estamos em 2020. Não pode. Não é 1800, não é 1700, não é 1600, não é 1900. Veja vocês há quantos anos esses espíritos estão presos. No momento da morte do corpo físico. Presos ainda à vida que tinham. Guardando tesouros,
como a gente estava conversando aqui, carregando um saco de moedas para poder arrumar um lugar para esconder. Então vejam o tamanho do sofrimento e a dificuldade se a gente não se preparar para o desencarne. Muito espírita tem medo do umbral. O umbral nada mais é do que uma zona de desgaste de todas essas emoções, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, de raiva, de ódio. E se a gente desencarnar dessa maneira, nós teremos que desgastar exatamente isso tudo. Se a gente morrer antes do tempo, todo aquele fluido que permanece em nós armazenado para o período da nossa existência, o que acontece com esse fluido? Quando a gente pega um carro aqui para ir para o Rio de Janeiro, a gente tem que abastecer, a gente enche o tanque. A gente vai daqui ao Rio, gasta meio tanque. O outro meio tanque some do tanque de combustível, ele fica ali dentro. A energia que a gente recebe, ela tem que ser consumida, tem que ser desgastada da mesma maneira. E o que acontece normalmente durante esse período? Muitas vezes a gente antecipa o nosso desencarne. E aí a gente pode falar um pouco, que também é um tema extremamente controverso, e as pessoas não gostam de pensar, mas já tem muito espírita, e muitos espíritas perguntam sobre isso, né? Que é a questão da cremação. Se deve ou não ser cremado, se pode ou não cremar. Diante de tudo isso que nós colocamos aqui, da dificuldade que nós temos para desencarnar, a doutrina espírita, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente dizer que a doutrina espírita, ela de maneira nenhuma proíbe nada. Nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer do nosso corpo, dar o destino que a gente desejar. Né? Existem hoje cerca de 10 tipos de destinos que a gente pode dar ao corpo físico. A inumação ou o sepultamento é o que é mais usado hoje em dia. Né? E isso começou a ser usado com mais veemência por dogmas implantados pela igreja, por causa da ressurreição lá do corpo do Cristo. Então se criou isso. Como é que a igreja ia manter a cremação, queimar os corpos, se ela pregava a ressurreição? Sem corpo, não há como ressurgir com o próprio corpo, se há destruição do corpo. Né? E aí existe a cremação, que é queimar, né? Tornar pó. Existe o congelamento do corpo, tem muita gente se congelando, né? E às vezes a pessoa tem uma doença que ainda não foi descoberta. A gente tem notícia aí, se entrar no Google e der um Google aí, a gente descobre vários milionários congelados. Existem pessoas que se cremam, bota numa cápsula e leva para o espaço. Sabiam disso? É porque eu não trouxe Custa milhões. Existem pessoas que pegam um corpo, pedem para fazer um processo no corpo, eu não me recordo o nome, fazem como se fosse comida de peixe e depositam no fundo do oceano. E lá fica. Vira comida de peixe. Existem 10 processos. E eu tenho, inclusive, o preço de cada um deles. Né? Então, a gama de oportunidades que a gente tem para dar um fim ao nosso corpo é enorme. Né? Agora, cremar, podemos ou não? O espírita pode se cremar. Lá na década de 50, Chico Xavier, através de Emmanuel, né, disse que teríamos que esperar 72 horas. E aí a gente volta a esse desligamento. Nesse período, existem espíritos, existem almas, pessoas que vão se desligar com muita facilidade. E não importa se crema, se sepulta, se envia para o espaço, se coloca no fundo do mar, o destino do corpo é o que menos importa. Existem espíritos
que vão ficar presos à matéria por um tempo muito maior. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Se nós tivermos que ficar preso ao corpo físico, o meio, o destino que nós daremos a esse corpo, vai importar? Se nós estaremos presos a ele? Nós sentiremos aquilo que o corpo vai passar. Se estivermos presos a ele, nós vamos ver o corpo ali sepultado, entrando na tumba, e ali permaneceremos agarrados a ele. Da mesma maneira, se ele for cremado, estaremos presos ao corpo. Agora, a grande pergunta: sentiremos dor? O corpo morto transfere para o espírito alguma dor? Não. Sentiremos alguma coisa? Sim. Alguma sensação? Sim, teremos. Vai depender do nosso desligamento, da maneira como levamos a vida. Se nós deixamos o aparelho físico no tempo previsto ou estamos ainda presos, encarnados, agarrados ao aparelho ou à nossa vida material, isso vai influenciar. Então cabe a cada um de nós fazer uma reflexão e decidir se a gente deve ou não tomar uma prática diferente da inumação, que é o sepultamento, ou uma cremação, ou tomar o tempo previsto lá de 72 horas, ou aumentar para uma semana, ou pedir para o corpo ficar congelado lá uns 30 dias, na câmara fria. Tudo isso é contrato. Você vai lá, faz um contrato, eu quero ser cremado, mas quero que o meu corpo seja cremado 30 dias após a minha morte. Porque, de acordo com a doutrina espírita, isso tudo depende da nossa postura, do nosso posicionamento. Não há como escaparmos da morte. Tem uma historinha extremamente interessante, de um empresário que recebeu a visita da morte, esse empresário. A morte bateu lá na porta dele e falou com ele, semana que vem, meio-dia, daqui a 7 dias ao meio-dia, eu venho aqui para te pegar. E aí ele ficou em polvorosa. Ele falou, não tem como adiar, não dá para você me dar mais um tempo, não dá para a gente fazer um esquema, não tem como eu parar. Não, daqui a 7 dias eu estou aqui no mesmo horário. E o empresário passou aquela semana num estado deplorável, ele não sabia o que fazer. E aí, no dia que a morte ia vir pegar ele chegou no escritório e tinha assim no cantinho, assim, na entrada do escritório, um mendigo fazendo pedindo dinheiro. Aí ele olhou para o mendigo e falou, já sei o que eu vou fazer. Foi lá, trocou de roupa com o mendigo, deu um dinheiro a ele, falou, você vai entrar, você vai ficar lá na minha sala sentado e eu vou ficar aqui no teu lugar. No final do dia a gente conversa. Toma tanto, troca de roupa. Trocou de roupa, ele sentou, e ele está lá, ele viu a morte chegar. Aí a morte chegou, rodou para um lado, rodou para o outro, subiu no prédio. Passou uns 15 minutos, a morte desce. E a morte vai para um lado e vai para o outro, e ele sentado quietinho, só observando a morte e rindo, Falou, não vai me achar. E a morte foi para um lado, para o outro, coçou a cabeça, falou, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu não posso ir sem ninguém. Aí olhou para o mendigo e falou, vou levar esse mendigo mesmo. Morreu. Não há como escaparmos da morte. Só que existem maneiras de termos uma boa e excelente morte. E não é difícil, tá? A doutrina espírita, eu estava vindo para cá, estava pensando sobre isso. Vejam vocês o tesouro que nós temos na mão. A oportunidade que nós temos, o conhecimento que nós temos, o estudo que foi feito por Kardec,
os esclarecimentos, tudo o que ele fez, num período curto, mas um trabalho esplendoroso, magnífico, que basta a gente pegar, estudar, ler. Se a gente não quiser se aprofundar, se a gente não quiser, não gosto muito de leitura e tal, leia um parágrafo, uma pergunta. Comece lá no Livro dos Espíritos. Leia uma pergunta e reflita sobre a resposta daquela pergunta. Se lhe trouxer dúvida, reflita um pouco mais. Chega na casa espírita, pergunta a alguém. A sua dúvida é a minha dúvida, é a dúvida de muitas pessoas. Essa troca de informações, a oportunidade que a gente tem de ter uma vida melhor. Veja como a vida melhora a partir do momento que a gente tem um entendimento melhor da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Pensem em vocês de como é duro e difícil para uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, sobrevivência da alma, acha tudo uma baboseira, materialista. Vejam a dificuldade dessa pessoa viver no mundo que a gente vive. Sem fé, sem acreditar em nada. Se já é difícil para a gente, você imagina para quem não tem isso na mão, essa oportunidade? Para quem não sabe o que fazer da vida? Pensa em ser uma máquina, é só trabalhar, acordar, dormir, comer, trabalhar, dormir, comer, o dia inteiro, acumular e achar que morrer acabou. Eu acho isso uma tristeza profunda. E aí a gente, retirado desse livro, né, do Herculano Pires, tem aqui um texto que ele nos traz alguns esclarecimentos. Ele chama de treino para a morte, né? Pode parecer frio demais, mas não é. É até divertido, né? Ele diz o seguinte, olha, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Quando eu peguei o texto, eu confesso que eu fiquei chateado. Porque o cara começa a falar de comida, né? Não é verdade? É chato isso aí. Porque um dos grandes prazeres do gordo é comer, né? Então, tem muito magro que eu conheço que come muito, mas você vê, ele já chama atenção pela comida. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam longe dos nossos antepassados, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas pareçam as crises no estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Vejam vocês que ele chama atenção para vícios. Coisas do nosso dia a dia. E que a gente muitas vezes deixa passar desapercebido. Remédio, bebida, fumo, sexo. São coisas normais, mas que não é proibir, mas é você não se deixar levar exclusivamente por isso, transformar isso em um vício.
Grandes homens que admirávamos no mundo... Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não conseguirem manobrar o talão de cheques. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com sua vontade, embora lhes respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa irão intimá-lo a descer aos infernos. Vejam se não é assim, né? A gente depois, se a gente aparece para alguém aí, o cara vai, pelo amor de Deus, volta para onde você veio, né? E se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que você abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre a oportunidade que nós temos da doutrina. Imagine vocês, se a gente chega conhecedor da doutrina espírita, daquilo que temos que fazer, sentados, e a gente não fez nada disso. A gente se descobre morto, desencarnando, espírita, sabendo do que está acontecendo, e a gente deixar para trás raiva, ódio, inimizade, dívidas. Imagine o nosso desespero, sabedores de tudo isso. Aí sim, a doutrina espírita vai fazer uma diferença danada. Mas não vai ser para o lado bom. Vai ser para a dificuldade. Porque sendo conhecedor e não fazendo, o sofrimento é maior do que aquele que não sabe e não faz. A gente não pode esquecer que a gente vai ser cobrado não só pelo que a gente faz, mas aquilo pelo qual a gente deixa de fazer. Coisas que a gente tem oportunidade, mas deixa de lado. Não faz, não assume. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Isso é uma das coisas que eu li hoje, que me chamou muita atenção. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e diz, meu santo não bate, né? Não dá para ficar perto, não dá. A gente acha que está fazendo um esforço enorme. Imagine quantas pessoas fazem o esforço para suportar a gente. Ou será que a gente se acha unanimidade? Somos adorados por todos. Crucificaram Jesus. Imagine nós. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não posso lhe dizer. Bom, meus amigos, essa foi a nossa contribuição na noite de hoje, né? Eu espero que sirva de reflexão algo que a gente tenha trazido, que a gente tenha colocado, que a gente possa iniciar uma mudança na nossa vida, na nossa atitude, né? Eu acho que a doutrina espírita, ela
esplendorosa nesse sentido. Eu acho que as lições que Kardec nos deixou são fantásticas, porque todo dia, quando a gente acorda, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, né? E para a gente refletir, Dalai Lama deixou lá uma frase, né, extremamente importante, que a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivéssemos vivido. Então vamos pensar nisso, né, e poder fazer o nosso desencarne bastante feliz, tá bom? Tenham todos aí um excelente desencarne, quando chegar o momento, né? Estarei rezando por todos e rezem por mim também. Muita paz.